Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça apontou um expressivo aumento do número de projetos de inteligência artificial no Poder Judiciário em 2022. A pesquisa identificou 111 projetos desenvolvidos ou em desenvolvimento nos tribunais. Mas como a tecnologia pode efetivamente ajudar a desafogar o sistema judiciário? Será que a inteligência artificial pode acelerar os processos burocráticos no país? Para nos ajudar a entender sobre esse assunto, eu converso agora com Carla Capella Moraes. Ela é CEO e fundadora do COI Inteligência Jurídica. Boa tarde, Carla. Seja bem-vinda aqui à Jovem Pan News. Obrigada pelo convite. Carla, desculpa, perdão. Pode continuar. Não, pode falar. Carla, eu gostaria de começar, então, entendendo aí como funciona a inteligência artificial dentro do sistema judiciário, como funciona na prática. Se você poderia dar alguns exemplos para a gente. Inteligência artificial, quando a gente fala, ela é uma caixinha onde a gente pode colocar vários tipos de tecnologia diferentes, tá? Hoje, na justiça, existem vários sistemas diferentes, tá? Esses sistemas disponibilizam informações de uma maneira muito não estruturada, ou seja, em frases, em documentos. E a inteligência artificial hoje já vem sendo aplicada na justiça, né? Ela, de uma maneira mais, como é que eu posso dizer? De uma maneira mais algorítmica, mais objetiva, né? E a gente vem com uma proposta um pouco diferente, tá? Que é uma proposta de aprendizado de máquina, através de estruturação desse banco de dados, que é extremamente feito de frases, né, e está pulverizado em vários sistemas diferentes da justiça, mais ou menos uns 400 sistemas, se a gente considerar dos processos físicos e dos processos eletrônicos, né, e a gente vem com esse desenvolvimento, né, de unificação desses sistemas para aprofundar o entendimento deles, estruturando a base, né, unificando primeiramente, estruturando, ou seja, fazendo com que essas frases possam ser lidas de uma maneira mais eficiente, e uma vez estruturadas, você começa a treinar a inteligência artificial. Como eu disse no início, a inteligência artificial ela é uma caixinha onde cabem vários tipos de tecnologia, mais superficiais até as mais profundas, que é quando a gente fala em visão computacional, em aprendizado de máquina, enfim. E hoje o CNJ ele tem algumas iniciativas, né, através do PJE, que ele está tentando unificar todos os sistemas do Brasil. A gente já fez isso, para criar uma uniformidade, tá? Mas ainda assim existe uma diferença de uso de palavras que ainda faltam ser unificadas. E é, por exemplo, nessa frente que a gente vem atuando. Carla, agora mais detalhadamente, como funciona esse sistema de inteligência artificial aí na área jurídica? Eu gostaria também de saber se o cidadão, ele entende, ele já sabe como é o sistema judiciário, porque ele é bem complicado, né? Tudo muito demorado. Com esse novo uso, tudo deve ser mais acelerado, né, daqui para frente. O usuário, ele sabe como funciona essa nova tecnologia implementada aí na área jurídica? Olha, quando a gente fala de cidadão, né, a justiça ainda é um campo muito fechado, né? O vocabulário que a gente utiliza, eu sou advogada, então que o vocabulário que a gente utiliza é um vocabulário menos acessível, né? Mas essas modernizações tendem a fazer com que o consumidor final da justiça, né, que é o cidadão, ele comece a compreender mais o que está acontecendo, tá? A ideia é que toda a tecnologia ela venha para aprimorar o acesso à justiça e democratizar mais esse acesso, né? É uma frente de trabalho que tanto o CNJ, através do PJE, como outras tecnologias estão usando, tá? O que a gente está desenhando, o que desenha o nosso projeto, é fazer com que, diminuindo a quantidade de processos na justiça, o cidadão, aquele para quem a justiça não chega com mais facilidade, ele possa ter, em virtude da diminuição de processos. Então, termina sendo um reflexo de democratização da justiça, a redução de processos, para que chegue a justiça efetivamente a quem não chega, pela quantidade muito grande de processos que a gente tem em trâmite hoje no Brasil. Carla, a gente vai convidar também para participar da entrevista o nosso comentarista aqui da Jovem Pan News, o Miguel Daúde. Pode fazer a sua pergunta, Daúde, por favor. Carla, boa tarde. Pelo que você está colocando, é necessário ter a digitalização dos processos em um sistema, né? A inteligência artificial, diante dessa digitalização,
ela determina encaminhamento, determina uma série de coisas como forma de você facilitar os trâmites, né, desses processos. Hoje, a digitalização da justiça no Brasil, que vai alimentar o banco de dados, né, para que se possa extrair a inteligência artificial, como ela está? Ela está avançada ou ainda depende de mais investimentos? Então, hoje a justiça ela é dividida em processos físicos, que ainda são remanescentes, tá? Processos que são híbridos, que eles começaram físicos e na sequência eles viraram processos digitais, e os processos que já começaram digitais. Isso varia muito de estado para estado, tá? Então, pode haver um estado que está 100% digitalizado, por exemplo, Justiça do Trabalho da 6ª Região, aqui em Pernambuco. Ela é 100% digital. Então, tudo que ainda era físico se transformou em processo digital. Isso é um procedimento que o CNJ está adotando para todas as justiças de todos os estados brasileiros, mas ainda não conseguiu concluir. Você imagina que são 80 milhões de processos, imagina que tem processos que são muito antigos, e isso tem em comarcas muito diferentes, né, em municípios espalhados no Brasil todo. Então, existe um desafio muito grande em fazer com que isso aconteça. Uma vez isso acontecendo, tem um outro tipo de desafio, que é a estruturação desse dado. O que é estruturar um dado? É você pegar, digamos, frases, pegar nomenclaturas, e nós, advogados, somos muito criativos, né? Então, digamos assim, num sistema, você vai ter interposta defesa, num outro sistema, a mesma coisa, interposta contestação, é a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Então, o primeiro passo é unificar uma base de dados, o segundo passo é estruturar, que é entender essa linguagem, né? Para num terceiro passo você começar a orientar procedimentos, tá? Hoje existe um avanço grande do PJE, né? Que isso é uma necessidade até da Justiça e do próprio CNJ, existe uma determinação do CNJ de que isso se torne uma realidade, mas, por exemplo, o Tribunal de São Paulo ainda usa um outro sistema, usa o SAGE, há outros tribunais no Brasil que usam outro sistema ainda, então isso é feito de uma maneira paulatina, até porque, de novo, a gente está falando de uma quantidade de processos muito grande, né, e que afetam pessoas. No final das contas, quando a gente fala de justiça, a gente está falando que são pessoas que estão sendo afetadas. Isso tem que ser feito com muita cautela, né, para que aí sim se possa usar a inteligência artificial, que, de novo, ela vem em vários níveis, tá? Então, o que é muito importante? Fazer uma boa estruturação de base de dados, que isso a gente tem feito com muita eficiência lá no COI. Uma vez estruturados esses dados, criar uma lógica de inteligência, de leitura desses dados, espelhamento do que esses dados falam, né? E esses dados eles servem para treinar as providências que serão orientadas. Então, eu acho que a gente tem sim conseguido, em termos na área pública, tem conseguido evoluir, tem muito trabalho a ser feito, né? E termina ficando para a gente, que é particular, fazer uma boa parte desse trabalho. Então, eu acho que termina que o particular ele também tem essa obrigação social, né, de trazer as inovações e de estar sempre um passo à frente até para colaborar com a melhoria desses processos. Então, como você mesma falou aí, Carla, não são muitos os municípios que já têm esse sistema implantado, né? Mas tem um estudo aí publicado no mês passado pela Justiça Brasileira que diz que aumentou o uso da inteligência artificial em 171%. É um número bem expressivo, né? Foi de 41 para 111 projetos. A que se deve esse rápido crescimento e ele deve continuar assim evoluindo à medida que isso está acontecendo e a gente está vendo os resultados e mais pessoas vão poder ser beneficiadas com esse sistema? Sim. Veja, as iniciativas de inteligência artificial elas estão sendo expandidas, né, e verticalizadas. Porque quando a gente fala em inteligência artificial, cabem muitos tipos de automações, né, desde RPA até visão computacional. O que é visão computacional? É você olhar uma imagem e ser capaz de dizer o que tem naquela imagem. Tá? Isso é extremamente profundo, é extremamente desafiador, né? Então, quando a gente fala em inteligência artificial e nessa quantidade de projetos existentes, a gente está falando em que hoje a gente tem uma disseminação maior do que a inteligência artificial. Já se compreendeu que ela está aqui para ajudar, né? Porque até uns meses atrás existia uma dúvida muito grande sobre empregos vão sumir. Isso não é de maneira absoluta verdade, né? Ao contrário, empregos estão surgindo na área de tecnologia cada vez mais e na área de justiça, ligada à justiça também.
Então, a tendência é que esses projetos aumentem mais, né? Mas, de novo, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando de uma maneira muito horizontalizada de uma tecnologia nova, né? E não tão nova assim, porque a inteligência artificial existe já tem muito tempo. Agora, os aprofundamentos dela que são mais recentes e estão sendo mais disseminados para o público final. Muito bem, agradeço aí a Carla Capella Moraes, CEO e fundadora do COI Inteligência Jurídica. Obrigada pela sua participação hoje aqui no Headline News. Um bom sábado para a senhora.